Olá, tudo bem? Meu nome é professor Oliveira Soares, vou trabalhar com você hoje o processo de independência dos Estados Unidos. Né? Em vídeos anteriores nós mostramos para você como é que foi o processo de colonização e agora nós vamos mostrar para você como é que essas colônias irão se tornar independentes, tá? Então as 13 colônias inglesas da América do Norte irão se transformar naquilo que nós chamamos de Estados Unidos, perfeito? De que forma isso vai ocorrer? Então acompanhe comigo aqui no seu mapa conceitual, olha só. A Guerra dos 7 Anos aconteceu de 1756 a 63, que envolveu duas grandes nações, França e Inglaterra. Tá certo? Nessa guerra o que vai acontecer? A nossa França perdeu. Olha só que loucura, tá? Como a nossa França perdeu, a França perdeu algumas colônias importantes, como as Antilhas, perdeu as Índias e também perdeu o Canadá. Um detalhe interessante, lá no Canadá, a França fazia muito comércio de peles com os nativos, coisa que você às vezes vê em filme, né? A região do Canadá, os caçadores de peles, que normalmente faziam comércio com quem? Com a França. E de repente agora a nossa região do Canadá passou para o domínio inglês. Tanto é que o Canadá até hoje tem dois idiomas oficiais, não é? O inglês e o francês. Agora observe só, a Inglaterra saiu vitoriosa. Quando a Inglaterra venceu, você vai pensar assim, mas cara, que loucura, a Inglaterra saiu vencedora do processo, olha só, ganhou 3 grandes colônias, perfeito, só que nós temos um pequeno absurdo, né? O absurdo que nós temos foi exatamente esse aqui, ó, os altos custos dessa guerra. Pense numa guerra, cara, com um custo gigantesco. E a Inglaterra então pensou assim, como é que eu vou recuperar essa grana que eu perdi? Apesar de eu conseguir essas 3 colônias para mim, ó, que eu não tinha, tá? Eu tenho um custo operacional muito grande. Então eu tenho que recuperar. Então a nossa Inglaterra decidiu colocar o quê? Colocar impostos para aquilo que seriam as suas colônias. Entre elas, a figura dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos disse o quê? Mas eu não vou pagar imposto nem matando, cara, tá? Os Estados Unidos na época, inclusive, usou uma expressão muito legal, que taxação sem representação é tirania. O que seria taxação sem representação ser tirania? Você criou um imposto para mim, mas eu não fui lá votar. Meu, como é que pode? Se eu não fui votar, que vantagem eu tenho? Então a Inglaterra disse o quê? Falou, não tem problema não. Então você será obrigado a obedecer leis, porque leis não têm alternativa. E eles fizeram a famosa lei do açúcar, sobretaxando aquilo que seria o melaço. Olha só que loucura, tá? Diante dessa ideia, não foi suficiente, fizemos a lei do selo. A lei do selo simplesmente taxava todos os produtos eventualmente impressos na colônia, inclusive documentos. Os colonos reagiram criando uma associação chamada de Filhos da Liberdade, e os Filhos da Liberdade simplesmente vão estabelecer o quê? Uma associação dos não importadores, ou seja, eu não vou mais comprar produtos ingleses. Qual seria o nosso objetivo? Paralisar o comércio internacional. Então aquele comércio triangular de pegar produtos europeus, vender na região do nosso sul dos Estados Unidos, comercializar com toda essa região naquele comércio triangular que nós falamos no vídeo anterior para vocês, significa dizer o quê? Que de repente agora eu tenho uma associação de não importadores, eu não quero comprar mais nada. Isso tem logicamente o quê? Uma maneira dos colonos fazerem represálias contra a Inglaterra. Tá? Automaticamente nós temos o quê? A Inglaterra aumentou a quantidade de leis, como por exemplo o decreto Townshend, que sobretaxava alguns produtos extremamente importantes, como pólvora, chumbo, papel, chá. Tudo isso foi sobretaxado. E os colonos eram obrigados a pagar. Meu, o troço foi ficando feio? Não, foi ficando horroroso, cara, tá? Fizemos uma outra lei, portanto, já que você não quer importar, montou uma associação de não importadores? Muito bem, então você vai ser obrigado a consumir o chá diretamente da companhia. E a Companhia de Comércio das Índias foi autorizada a vender o chá diretamente aonde? Diretamente na colônia. Os colonos, quando falaram nessa lei do chá, cara, ficaram loucos, porque o chá passou a ser monopólio da Companhia das Índias. Olha só, e essa Companhia das Índias que vinha ter lucro na América, logicamente provocou uma reação dos colonos, que fizeram o quê? Foram até o porto de Boston, se fantasiaram de índios, que é fácil, só ficar sem roupa na época, e simplesmente fizeram o quê? Eles simplesmente foram lá e jogaram a carga de chá na água. Foi exatamente o que nós fizemos, jogamos a carga de chá na água. A Inglaterra gostou da ideia? Não, não gostou nem um pouquinho, tá? Chamou os nossos colonos e falaram assim, colono, você jogou a minha carga de chá na água, né? O colono disse, não, cara, não fomos nós não, quem fez isso foram os índios.
A Inglaterra simplesmente não concordou e não aceitou que a destruição dessa carga fosse atribuída aos índios. Então a nossa Inglaterra, dentro desse contexto, diz o quê? Ela falou, não tem problema não, cara, mas eu vou exigir que você me pague a carga de chá que foi o quê? Que foi destruída. A Inglaterra, portanto, fez um conjunto de leis que ficou chamado com o nome de Atos Coercitivos, que os colonos chamaram de leis intoleráveis. Por qual motivo? Está aqui, ó. A Inglaterra exige a indenização pelo chá destruído. Ela exige, eu quero receber o que foi destruído, tá? Ao mesmo tempo, se você não me pagar, eu fecharei o porto de Boston. O porto de Boston é por onde entram todos os produtos nos Estados Unidos e saem dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu fiz a famosa Lei Quebec. A Lei Quebec simplesmente ela fez o seguinte, ela chamou os colonos franceses do Canadá e fez a eles uma proposta. A proposta que eu tenho para dizer a vocês é o seguinte, colonos franceses do Canadá, vocês querem terras? Eu sou, claro, terra é um troço legal, queremos sim, muito bem. E eu vou dar a vocês ainda liberdade religiosa. Então, quando ela fez a Lei Quebec, doando terras e dando liberdade religiosa aos colonos franceses do Canadá, simplesmente os colonos olharam para esse conjunto de leis e chamaram do quê? De leis intoleráveis. Ou seja, nós não iremos tolerar esta coação por parte da nossa Inglaterra. Ou seja, nós estamos caminhando para um processo do quê? De independência. Então, o conjunto de leis que nós tivemos passaram a ser exatamente o quê? As leis intoleráveis. Dá para suportar? Não, não dá para suportar. Estamos no caminho da independência. Aí a perguntinha que vem lá na sua cabecinha, né? Mas por que ela fez essa Lei Quebec? Fácil. O colono francês do Canadá gosta da Inglaterra? Não. O colono americano está gostando da Inglaterra? Também não. Esses dois poderiam se unir para brigar comigo ou não? Poderiam? Então o que eu faço? Sem problema algum. Colono francês do Canadá, eu te dou terras e eu te dou liberdade religiosa. Eu sou legal com você ou não? Pá, você é divino comigo, cara. Então significa dizer o quê? Não vou, aspas, permitir que os colonos franceses do Canadá se unam aos colonos ingleses da nossa América do Norte. Fechou? Então, em função disso, fica mais fácil exercer o controle. Beleza? Curtiu? Curte aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aguarde. No próximo vídeo mostrarei para você o que é que vai acontecer após as leis intoleráveis. Aí sim, teremos um país independente, Estados Unidos da América do Norte. Até lá, tchau para você.